Bom dia, minhas irmãs, graça e paz. Meu nome é Fernanda e a pastora Arlimeire me convidou para estar trazendo essa palavra hoje para vocês. Nós estamos meditando no livro de Ruth e hoje eu vou estar lendo para vocês o capítulo de Ruth de número 1, os versos de 6 até o 22. E é uma honra estar aqui falando com vocês um pouquinho da porção da palavra de Deus. Eu queria compartilhar um pouquinho com as irmãs como foi que eu cheguei até aqui. Semana passada eu estava indo trabalhar muito triste, com o coração muito angustiado. E dentro do carro, ali indo para o meu serviço, eu chorava bastante, conversava com Deus, debatia com o Senhor, né, uma série de questões minhas, dúvidas, ansiedades, e estava assim bem abatida mesmo, com a minha fé assim um pouco abalada por algumas situações que a gente estava vivendo, né, aqui na nossa família. E aí de repente eu paro no farol, toca lá a musiquinha do meu WhatsApp, aí eu olhei a mensagem, era uma mensagem da pastora Arlimeire, e me dizendo, né, se eu não gostaria de estar fazendo parte também desse devocional e estar trazendo uma palavra no dia de hoje para vocês. E aí o farol andou, o farol abriu, o carro andou, e aí eu parei assim numa padaria que tinha ao lado, né, e gravei um áudio para a pastora Arlimeire. Eu estava assim bem chorosa aquele dia, né, falando ali da minha aflição, do que eu estava passando, e como que Deus estava trabalhando naquele momento na minha vida, né, me pedindo, colocando no coração da pastora Arlimeire para estar trazendo esse devocional para vocês hoje. E certamente o Senhor já sabia, né, que Ele me trataria quando eu fosse estudar esse capítulo, e Ele colocaria no meu coração aquilo que Ele queria que eu trouxesse para as irmãs hoje, aquilo que eu fosse usada por Ele para falar para as irmãs hoje. E eu queria só compartilhar para as irmãs, né, que mesmo nos nossos dias mais nublados, o Senhor, Ele sempre faz, né, florescer no nosso coração a sua palavra, e aí Ele nos dá ânimo, Ele nos restaura, Ele restaura a nossa alegria, Ele aumenta a nossa fé, e Ele nos faz ver que Ele cuida, né, de tudo para nós, que Ele cuida de todas as coisas, que Ele é soberano e que tudo está nas suas mãos. E a gente pode simplesmente descansar e esperar no Senhor, né? Então, eu vou começar aqui a ler para vocês no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Assim, ela e suas 2 noras saíram do lugar onde tinha morado. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: "Por que vocês não voltam para suas casas, para as casas de suas famílias? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês 2 por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido." Noemi beijou as suas noras e elas começaram a chorar em alta voz e disseram a ela: Não queremos. Queremos ir com a senhora, viver com seu povo." Noemi, porém, respondeu: "É melhor que vocês voltem para o seu povo, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Será que eu poderia ter mais filhos para que se tornassem os seus maridos no futuro? Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor se voltou contra mim." Choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa da sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. "Pense bem", disse Noemi a ela.
Sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também com a sua cunhada. Mas Ruth respondeu: Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer. E aí, desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, se não a morte, me separe da senhora. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais e partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. Será que Noemi mesmo? Será que é Noemi mesmo? Perguntavam as mulheres. Noemi, porém, lhes dizia: Não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Eu parti cheia de alegria, de mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que então vocês me chamam Noemi? Quando Deus me voltou as costas e me trouxe tanto sofrimento para mim? Quando Noemi e sua nora moabita Ruth voltaram das terras de Moabe e chegaram a Belém, a colheita de cevada estava começando. E uma outra versão, minhas irmãs, que eu tenho aqui, diz assim: Noemi voltou com sua nora Ruth para Moabe, de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega da colheita. Queridas, o que o Senhor colocou no meu coração? A questão de nós sempre pedirmos orientação para Deus em tudo que nós formos fazer. Aqui no caso, a Bíblia, ela não nos diz claramente que Elimeleque saiu de Belém sob orientação e aprovação de Deus, para irem para uma terra pagã, uma terra idólatra, né? E como as irmãs, não sei se as irmãs se lembram, mas o nosso estudo lá em Gênesis, é uma terra que nasceu a partir do incesto entre Ló e a sua filha mais velha. Então era uma terra totalmente idólatra, uma terra que qualquer pessoa que conhecesse Deus não desejaria ir para lá. E então, essa falta de orientação de Deus fez com que essa família fosse para essa cidade e, chegando lá, vieram a passar tudo o que eles passaram. Então, a importância aí da gente viver sempre debaixo da orientação de Deus, debaixo da vontade de Deus. Mudar de lugar também não foi necessariamente uma forma que Deus às vezes usa para lidar com uma crise. No caso deles foi a questão da escassez, da fome. Quantas vezes a gente pensa no meio de uma crise, mudar de serviço, mudar de igreja? Quantas mulheres nesse mundo têm mudado de marido na primeira crise que aparece? Elas não querem mais. E às vezes não é isso. E na maioria das vezes não é isso que Deus quer. Principalmente em relação ao casamento, não é verdade? Deus quer que a gente lute pela nossa família, Deus quer que a gente lute pela nossa casa, Deus quer que a gente lute pelas nossas amizades, por aqueles que caminham com a gente, aqueles que são às vezes muito mais chegados do que irmãos, não é verdade? Como diz a palavra de Deus. Então, às vezes, mudar de lugar não era necessariamente uma forma de resolver aquele problema. Mas, enfim, eles partiram. E a partida deles de Belém, queridas, não evitou que eles passassem por mais problemas, por mais lutas e provações, principalmente Noemi. Depois que seu marido veio a falecer, depois que seus filhos vieram a falecer, quantas coisas elas enfrentaram, ela e suas noras. Foi muito sofrimento.
Talvez se elas tivessem ficado, elas não, talvez se Noemi e sua família, seu marido, seus filhos, porque ainda os filhos não tinham se casado, né? Se eles resolvessem ter ficado ali na cidade deles, eles passariam por dificuldades, mas teriam seus parentes, teriam seus amigos ali perto para ajudar, para um dar a mão para o outro, para chorar junto, para dividir o pão, para dividir o azeite, para dividir o que eles tinham dentro de casa. Mas eles resolveram partir. E a gente não pode se esquecer de que aqui havia a vontade soberana de Deus. Já havia um plano soberano de Deus que a gente vai ver mais pra frente nos próximos capítulos, não é verdade? Essa história tão maravilhosa. Então eles foram. O plano soberano de Deus precisava ser cumprido na vida de Noemi, na vida de Ruth. E Noemi reconhece quando ela volta que tudo aquilo que ela estava passando era culpa de Deus. Deus havia culpado, punido ela de alguma forma. Então ela começou a falar, me chame de Amarga, me chame de Mara, porque não me chame mais Noemi. O Senhor tem me afligido, o Senhor virou as costas para mim. Então, aquela situação que fez com que ela e suas noras voltassem para suas famílias. Ela queria que as suas noras voltassem para suas famílias. Mas mesmo em meio a uma circunstância totalmente desfavorável, minhas irmãs, Noemi pôde ver a fidelidade de Deus. Ela pôde ver a fidelidade do Senhor através da vida e da fidelidade da sua nora Ruth. Lá no verso 16 diz que ela decide ficar. Olha só. Existe uma música que eu gosto muito que diz assim, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E quando a gente tem a nossa aliança com o Senhor, quando a gente vê em Deus realmente aquele amigo de perto, aquele amigo chegado, que a gente pode se colocar nas mãos dele, que a gente pode se quebrantar aos pés dele, e ele vem com a sua mão poderosa e nos socorre. Ali Noemi, mesmo em meio a tanta luta, ela pôde ver a fidelidade do nosso Deus através da fidelidade da sua nora. Assim como Ruth não abandonou a sua sogra, Deus também não abandonaria ela. No versículo 17 diz isso. Noemi retorna para sua terra envergonhada. As pessoas comentavam. Lá no versículo 20 e 21, Noemi culpa a Deus pela sua situação. Ela achava que estava sendo castigada por seus próprios pecados. Por outro lado, minhas irmãs, Deus vê a aflição como parte necessária do propósito amoroso e soberano dele. Quando nós, como mulheres cristãs, passamos por provações, somos levadas a lugares onde a gente jamais pensou estar, queridas. Ele pode produzir em nós bons frutos, e é isso que o nosso Deus deseja, produzir bons frutos através das nossas vidas, através das nossas adversidades. Frutos que são agradáveis a Deus. Deus quer que nós floresçamos no deserto, minhas irmãs. Diante da situação que nós estamos passando, Deus quer que nós floresçamos no deserto e sejamos usadas para louvor da glória dele e para ajudar outras pessoas e para ajudar os nossos amigos quando passarem pelas mesmas lutas. É possível, como diz a palavra, exalar o bom perfume de Cristo no meio de circunstâncias difíceis. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minhas irmãs, os salmos mais lindos foram escritos em meio às lutas e dificuldades e dores. As mais lindas canções, elas nasceram em meio a adversidades. Quantos hinos maravilhosos nós temos, que nasceram em meio a lutas, a perdas. E nós, como mulheres de Deus, minhas irmãs, filhas amadas do Pai que somos, nós podemos sim florescer no deserto que Ele nos coloca. E nós sairemos deles mais fortes, mais tementes a Deus, com a nossa fé mais madura, mais fortalecida, com as nossas amizades mais fortalecidas, com os nossos laços, nossas alianças mais fortalecidas. E mais na frente nós veremos que Noemi e Ruth foram honradas depois de tanto sofrimento. A sua família estaria na descendência de Jesus, o Salvador. Olha que bênção!
É possível, minhas irmãs, ter perspectiva diante das adversidades. Nós não devemos nos limitar em nós mesmas, porque os planos de Deus, conforme diz lá no versículo 22, eles são maiores que o nosso. O que diz lá no versículo 22, no finalzinho? Que ali era o princípio da colheita. Era o princípio da cega da colheita. Olha que bênção. Nós podemos passar por lutas, mas haverá um princípio novo. Algo novo vai acontecer nas nossas vidas. E que a gente possa viver esse algo novo junto com os nossos amigos, junto com aquelas amizades que o Senhor nos deu, que são mais chegadas do que irmãos. O que eu aprendo nessa história, minhas irmãs, é que nós devemos ter empatia com os nossos amigos, ser solidários, amar os nossos amigos, ser fiéis aos nossos amigos, ter disposição para caminhar junto com os nossos amigos e a iniciativa de ajudar, de amar, de encorajar, de aconselhar, de exortar quando necessário. É isso que o Senhor colocou no meu coração nesse dia, amém? Deus abençoe vocês. Jesus ama cada uma de vocês, minhas irmãs. Tenham um bom dia.